Graças a Deus, mais um novo encontro com um pouquinho mais de aprendizado sobre a espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre tudo que acontece enquanto nós dormimos. Todo mundo adora uma boa noite de sono. Mas para alguns, conseguir isso é bem mais complexo. O que acontece durante o sono, segundo o Espiritismo? O sono liberta parcialmente a alma do corpo, enquanto o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Essas afirmações nos foram apresentadas pelos espíritos superiores durante a resposta à questão 402 da obra do Livro dos Espíritos. Então, codificada por Kardec. Essa orientação vem da espiritualidade. Durante o sono, o nosso organismo exerce principais funções restauradoras do nosso corpo, como o reparo dos tecidos, do crescimento muscular, da síntese das proteínas, do descanso do cérebro. Então, nós necessitamos de uma boa noite de sono para nos recompor, do nosso físico, Significado de falar dormindo, Tem pessoas que falam dormindo, Por que será, A maioria das vezes esse fenômeno é conhecido como mediunidade inconsciente e o corpo transita por atividades semelhantes às que vive no cotidiano. É um tipo de mediunidade. E qual é a sensação do desdobramento? A gente fala tanto em desdobramento, mas a gente sabe que toda noite, quando nós dormimos, nós nos desdobramos. Deixamos o nosso corpo e entramos no mundo espiritual, Essa projeção consciente, também conhecida como experiência fora do corpo, ou viagem astral, como as pessoas dizem, ou desdobramento, é mais comum do que a gente imagina. Toda noite, quando nós dormimos, nós nos desdobramos de alguma forma. Algumas pessoas têm consciência de sair do corpo, mas outras fazem uma viagem de forma inconsciente. Qual é o motivo do sonho? Sonhar, Às vezes a pessoa fala que sonhou, Quando sonhamos, o nosso cérebro tenta resolver problemas que nos ocupam durante o dia. Dormir pode ser uma solução para um problema que não conseguimos resolver. Além disso, um sonho pode ser uma reflexão fiel ou, na maioria dos casos, simbólico do que ocupa nossa mente, de nossos medos e de nossos desejos. Olha, isso é bem profundo, E somos identificados. É normal a alma sair do corpo enquanto dormimos? Sim. E somos identificados pelos espíritos desencarnados através dos cordões de prata que nos ligam. Prende o corpo físico ao corpo perispiritual, ligado ao nosso físico. Então nós temos uns fios de prata, cordão de prata, nós somos cheios de fio. Então quando nós vamos para o plano espiritual, qualquer espírito que é desencarnado, ele sabe que você é um espírito encarnado por conta dessas ligações, desses fios de prata que nós temos e ligam o nosso corpo físico ao nosso perispírito, que é o corpo do espírito, perispiritual, como nós dizemos, Segundo ele, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, assim como no padrão de ondas cerebrais. Bom, o que acontece, A gente entra, quando vai dormir, tudo se acomoda de tal forma para que a gente relaxe. É uma sabedoria, do nosso próprio organismo. Então,
a gente entra naquilo que a gente chama de estado de repouso, né? E o nosso corpo se prepara para dormir. Então, o que acontece, né? O nosso batimento cardíaco, a nossa circulação, a nossa respiração, tudo vai diminuindo para haver um relaxamento, a nossa pressão cai, a nossa temperatura corporal também cai. Tanto é que quando estamos sonolentos ou sentindo um pouco de sono, é muito comum que a gente comece a sentir um friozinho, uma vontade de se aconchegar, de se agasalhar. É a nossa temperatura, é o nosso corpo se ajustando para o repouso, né? O sono, que é reparador, né? É isso que acontece. Nesse estado de concentração, você está mais suscetível a captar os sinais do mundo espiritual. Por quê? O silêncio da noite, a calmaria. Então, a sensibilidade da gente sempre costuma aumentar um pouquinho mais. Isso não significa que os espíritos queiram te perturbar. E o que acontece é que você atrai energia e pessoas que correspondem à sua frequência de energia. Só isso. Então, é bem comum que a gente escute ruído, barulho, ai, parece que mexeram nisso, parece que mexeram numa gaveta, parece que mexeram numa porta, né? Pode ser sim, porque nós estamos no silêncio, mais acomodado. Então, pela situação em si, a gente fica mais suscetível e mais sensível para poder ouvir, né? E quando a pessoa vivencia a saída do corpo, quando retorna, ainda se encontra nesse estágio e em estágio alterado de consciência. Vocês podem pensar que o espírito dorme junto com o corpo, mas estão enganados. O espírito nunca dorme. Quem já teve uma experiência de ver o seu próprio corpo na cama, eu mesmo tive uma noite dessas que eu não estava bem. Eu deitei, eu dormi, depois eu me via no lado do meu corpo e eu olhava no meu corpo na cama e eu dizia para mim: nossa, eu morri, porque eu tô lá, mas eu estou aqui. Será que eu morri? Será que eu não morri? Será que eu morri? Por quê? Porque eu, sendo espírita, tendo conhecimento da vida do espírito, eu acreditei que eu tinha feito passagem, mas depois eu acordei normalmente. Foi só um engano. Vocês podem pensar que o espírito dorme junto com o corpo, mas estão enganados. O espírito nunca dorme, como eu disse para vocês. Quem precisa se recuperar e descansar é o corpo, não é o espírito. Para onde queremos ir? Somos atraídos pelo que vibramos, a mesma energia e as mesmas afinidades. Então, do que eu gosto? Para começar, né? Quais são as minhas escolhas e os meus desejos mais secretos? Eu sou atraída para esse universo. Então a gente tem que entender que tem coisas que a gente tem e guarda, que a gente não passa para as pessoas, aqueles desejos que a gente não coloca para fora. Durante a noite ele pode aflorar e a gente pode ir em busca das nossas necessidades, né? Mesmo que elas estejam muito bem guardadas em segredo. Vamos entender assim, né? O plano espiritual existe vários ambientes. Andamos em ruas, cidades, bares, casas noturnas, casas de sexos e encontramos de tudo. E tem quem tem insônia e fica a noite inteira acordada. Mas a nossa alma pode ter muito o que fazer enquanto dormimos. A gente tem que entender isso. Então, uma boa noite de sono é necessário, né? Nossa alma viaja por onde ele quiser. Nossa alma vai para onde ela quiser. Ou para onde levarem ela. Também tem isso, às vezes somos levados. A fim de viver experiências que auxiliem na sua evolução moral. Estudar, encontrar com conhecido que desencarnou, amigos, parentes. Então nós sonhamos e às vezes a gente vem com aquele sonho de que viu outra pessoa que já morreu. Com certeza você esteve visitando. É bem mais fácil que isso tenha acontecido, né? Que você tenha ido visitar esse seu parente, né? Essa pessoa. Porque a gente se encontra assim. Mas a gente sabe que também existe grupo de espíritos trabalhadores, né? Da seara de Jesus no plano espiritual. E quando nós
estamos bem equilibrados e pedimos esse auxílio e queremos evoluir um pouquinho mais, podemos também engajar nesse tipo de trabalho para auxiliar esses irmãos a aprender também, estudar um pouquinho mais e fazer algo de útil durante o sono, já que o espírito não precisa descansar. Já falamos aqui que quem precisa reparar é o corpo físico e não o espírito. O espírito nunca dorme. Mas tem gente, tem espíritos que são tão covardes, eles têm tanto medo, são tão medrosos, né? Que ele passa a noite sentado na beirada da cama. Vocês sabiam disso? Até o dia amanhecer, com medo de abandonar o corpo. Olha o que o medo faz, né? Bom, às vezes, principalmente quando não oramos antes de dormir, espíritos ruins nos levam a lugares ruins. É lógico, você está vulnerável, né? Você não ora, você não tem uma boa melhora da sua reforma íntima, da sua moral, então você fica mais suscetível, né? Agora, e dormir pelado? Vocês já pararam para pensar? Por quê? Nós somos aqui o que somos lá. Se eu estou vestida, é assim que eu vou me apresentar do lado de lá. Então, se eu estou pelada, eu durmo sem roupa, eu acho que eu vou aparecer pro lado de lá com roupa. Não, sem roupa. E o que tem aqui, tem lá também, porque nós somos aqui o que somos lá. Então, aí a pessoa fala, eu tive pesadelo, corri a noite inteira. Por que será, né? E dá para saber quando isso acontece, quando a gente geralmente tem pesadelos. E dormir de roupa constitui uma boa técnica de proteção espiritual. Então, a gente não deve dormir sem roupa, né, gente? Tem gente que gosta de dormir sem roupa, mas aí você também fica numa condição, numa situação onde você é visto pro lado de lá. Você não para pensar que você é visto sem roupa pro lado de lá. Ou você acha que você tá sem roupa aqui e do lado de lá você tá de roupa? De jeito nenhum, né? Quando se tem um pouco de lucidez, né, extrafísica, e se consegue plasmar uma roupa. Você consegue fazer isso? Não. Então não adianta dormir pelado, porque você não vai conseguir arrumar uma roupa assim do lado de lá, né? Você já acordou se sentindo cansado, como se não tivesse dormido a noite toda? Se isso já aconteceu, você pode estar sofrendo ataques no mundo espiritual. Porque os ataques do mundo espiritual acontecem, como se manifestam e como você pode se proteger, né? Eles podem acontecer de alguma forma. Então vamos entender o que fazer, né? Se você foi dormir magoado, atrai espíritos magoados. Se você fuma, atrai espíritos que têm esse vício. Atrai ataques espirituais durante o sono de seres com as mesmas características. Semelhante atrai semelhante. É o que eu gosto, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma amiga que ela costumava dizer para mim que quando ela largou de fumar, que ela fumava muito, né? E ela abandonou o cigarro, a vontade dela de fumar era tanta, ela conseguia controlar durante o dia, mas durante a noite ela não conseguia controlar. Então ela disse que ela ia para lugares assim, como o metrô, aqueles túneis do metrô, e ficava fumando lá a noite toda para matar a vontade, porque de dia ela não fumava. Olha como que a gente sabota a gente mesmo. Não fuma de dia, mas fuma de noite. Olha a vontade, né? E nós somos levados, porque nós somos arrastados por essas energias. Então vamos entender. A mesma coisa é o usuário de droga. Aquele que diz que está limpo, que não usa droga, mas ele sonha com a droga, ele sente o sabor, ele vai procurar a bebida, tudo aquilo que ele aprecia. É normal que o espírito busque aquilo com que ele tem afinidade. Não poderia ser diferente, né? Às vezes nós temos sonhos recorrentes, né? A gente sonha várias e várias vezes, e esses sonhos parecem tão reais, né? Isso só acontece porque temos recordações das atividades do espírito enquanto dormimos. Sonhamos todos os dias, mas nem sempre a gente lembra todos os dias daquilo que a gente sonhou. E esses sonhos repetidos é algo que nos preocupa, situação mal resolvida. Então, quando a gente tem uma situação mal resolvida, a gente sonha os mesmos sonhos como um alerta várias noites, várias vezes. Quando você consegue resolver esse conflito interno em você,
automaticamente você deixa de ter esse sonho. A gente tem também algumas coisas durante a noite que chama síndrome da cabeça explosiva, que é quando você desperta com barulho que você não sabe de onde vem, que parece um estouro, um bate-porta, alguma coisa, e você não sabe o que que é. Chama síndrome da cabeça explosiva, né? Também tem, gente, o sonambulismo durante o sono, né? Tem pessoa que costuma caminhar, né? Fazer tarefas enquanto dorme por um período, né? De sono profundo. A causa desse fenômeno, né? Dizem desconhecida, mas é um tipo de mediunidade. Não deixa de ser. E 20% das crianças têm sonambulismo. Fiquem atentos, as crianças saem andando, abrem porta, podem ir para a rua. Eu já vi muito disso acontecer na minha infância. Eu mesmo andava, acordei várias vezes no banheiro, na cozinha, nos corredores. Como isso acontecia, eu não lembro, mas que eu fui, eu fui. Enquanto dorme, a pessoa faz movimentos repetitivos com frequência. Então, a gente tem também aquilo que a gente chama de síndrome das pernas irrequietas. É aqueles que nem uns espasmos muscular que nós temos, né, nos nossos nervos, e a impressão que a gente tem é que a gente está caindo. Quem já não teve essa sensação durante a noite? Tudo isso acontece enquanto nós dormimos, né? Esses espasmos musculares podem ocorrer, né, por longos de alguns minutos ou até mesmo por várias horas, né? Mas a gente não sabe, a gente só vai saber quando alguém fala que você tem essa síndrome, né, das pernas irrequietas. E tem pessoa que diz que acorda pontualmente de madrugada. O que significa isso, né? O motivo de acordar, segundo a espiritualidade, está associado ao psiquismo, um campo de energia invisível que é instruído do nosso próprio pensamento, sensações e sentimentos. É isso que nos acorda, né? E depois você cria aquele hábito, o que acontece? Nós temos o nosso relógio biológico e ele é o alarme. E tudo aquilo que é marcado de tempo em tempo, automaticamente ele dispara, sempre naquele horário, né? Seja lá o que tiver que fazer, o seu sono, né, não deixa de ser muito importante para você. Durante o sono, né, para onde nós vamos? Vamos para onde nós queremos ir. Quem são as nossas companhias espirituais, nós perguntamos. O que vibramos, as nossas vontades, os nossos desejos mais secretos, o que nós escondemos do mundo e das pessoas. Uso de drogas, como eu já falei. Hoje não usa mais, mas o desejo e a vontade continua. Fumar, beber, fazer sexo, né? Então, o que acontece? A gente tem que ver que nós fazemos essa escolha e aquilo está em nós. Enquanto nós não nos curarmos dessas condições, vamos estar vivenciando de alguma forma, nem que seja durante a noite ou através do sono. Não devemos esquecer que somos os mesmos espíritos no mundo espiritual e aqui no material. Morrer enquanto dormimos, né? Você fala assim, nossa, mas tal pessoa morreu dormindo. Morrer dormindo, a chamada morte boa ou uma boa morte, né? Ninguém morre dormindo, gente. Morremos porque tivemos algum tipo de mal súbitos, vamos entender, né? De alguma forma. Ah, mas ela morreu porque estava dormindo. Não existe nenhum laudo, né? Ali dizendo, né, que a pessoa, né, o médico não atestou o óbito, que foi porque a pessoa estava dormindo, ou porque ela teve uma causa que levou ela a um óbito. Então, geralmente é um mal súbito, a pessoa tem algum problema e chegou no dia dela ir, se ela está na cama e ela tiver esse mal súbito, ela vai da mesma forma porque chegou o dia dela ir. Então é igual, não tem essa, porque se melhora ou não. E até eu acho assim, é complicado porque a família não está esperando, a pessoa mesmo não está doente, porque quando você está doente, você fala, não, eu estou doente, o médico já avisou, a situação não é boa, a pessoa pode ir embora a qualquer hora. Não é assim que a gente fala? Mas e aquele que deitou para dormir, não tinha nada, não sentiu nada e de repente partiu dessa para melhor, né? Porque é para melhor, porque nós voltamos para nossa casa. Então a morte não existe, gente. A forma que você vai embora, se é dormindo, se é doente, seja da forma que for, chegou a sua hora, você vai. Não precisa estar doente, você pode ser atropelado, sofrer um acidente. Nossa, N coisas podem acontecer, né? O importante, gente, é que, ó,
A pessoa não está preparada quando ela morre dormindo, né? Então a família também não está preparada, diferente dos casos de doença, onde nós somos avisados. Então, fica um alerta aqui para vocês: não durma preocupado ou irritado. Se acalme, durma bem e se preocupe com o que tiver que resolver só amanhã. Aquilo que eu tenho que resolver amanhã, deixa para resolver amanhã. Não vai dormir se atormentando, não é porque amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Pelo amor de Deus, dá um tempo para sua cabeça. A noite foi feita para a gente descansar e se recompor e repor as nossas energias, as nossas forças físicas. Então, esquece que aquilo que tem que resolver amanhã, resolve-se amanhã, né? É importante estar sintonizado e harmonizado antes de dormir. Por isso, ore, faça uma leitura ou simplesmente converse com Deus. Você só conhece oração decorada porque tem pessoa que só sabe fazer uma oração se for decorada. Aí você pergunta para ela, você ora? Ela fala, eu oro. A oração, gente, nada mais é do que a nossa conversa com o nosso Pai, o nosso Deus. Assim como você fala com um amigo, converse com Deus. O que Deus espera de você não é palavras bonitas, é o seu coração, a sua verdade, porque Ele conhece cada um de nós. Então, seja sincero, se abra com Ele. Porque as palavras bonitas, se elas não tiverem sentimento, não forem sentidas, elas não têm valor nenhum. A menos que você ore do seu coração, com muito sentimento. Aí a palavra bonita pode sim ter um efeito. Mas o que Deus quer é a simplicidade. Ele não pede nada disso. Ele pede para que você faça a sua conexão com Ele e que tenha o seu coração cheio de amor e de bondade e fraternidade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus conhece todos os seus filhos, sabe das nossas dificuldades e necessidades. E saiba que nenhuma oração fica sem resposta aos olhos do Pai. Eu me despeço de vocês por hoje e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser, com mais um assunto do interesse meu e de vocês. Deixem a pergunta de vocês, deixem aquilo que vocês gostariam de saber, para que eu busque e traga para vocês, para que possamos aprender juntas. Deixe o joinha, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, ele pode ser muito útil para várias pessoas. Uma boa tarde para você que está me vendo à tarde, uma boa noite para quem está me vendo à noite e um bom dia para você que me viu logo cedo. Fiquem com Deus.